Adoro quando você vem aqui, doutora, a gente bate um papo muito bom. A gente normalmente sai um pouco da pauta, né? A gente viaja, fala de um monte de outras coisas, mas eu acho que é sempre muito bacana para poder ajudar, né, em todos os aspectos. Vamos começar então. A gente vai falar dos 5 sinais de que algo está errado com a sua circulação. Vamos começar com o primeiro? Olha lá, na tela. Quando de repente aparece uma dor. Né? A dor é sempre preocupante? Nem sempre é preocupante, mas dependendo do tipo de dor, vamos tentar dar exemplo, né? A pessoa foi dormir normal, acordou com uma dor na panturrilha, uma dor forte. Tá? E ela não fez exercício? Não fez nada. Então, muita gente fala assim, não, vou tomar um analgésico, vou tomar um anti-inflamatório. Até pode fazer isso, mas se essa dor persistir e se a perna endurecer, se a batata da perna ficar dura, ela deve procurar uma assistência médica. Certo. Tá? Por quê? Porque é importante. Porque esse quadro súbito de dor e enrijecimento muscular, inchaço, em uma só perna, pode significar que ela teve uma trombose. A gente já falou bastante. E a dor pode ser um dos indícios. É um dos sinais, né? Olha só que interessante. Você pode ter trombose, Carol, sem ter dor. Tá? A trombose venosa, que é o que a gente mais vê, ela não tem uma característica única. Assim. Tem pacientes que têm dor, a perna fica inchada, e aí isso chama atenção, ele vai procurar assistência médica. Outros não têm a dor. Só tem um desconforto na perna. Então, melhor que tenha, porque é um sinal de alerta. É um sinal de alerta e pode evitar, nós já falamos isso aqui algumas vezes, a trombose venosa, quando não diagnosticada e quando não tratada de maneira adequada, o coágulo que se forma na veia, ele pode se soltar e ir para o pulmão. E dar a chamada embolia pulmonar, que pode colocar em risco a vida, né? Também do paciente. A gente tem uma ilustração para mostrar para o doutor explicar para a gente. Olha lá, para a gente ter uma ideia aí do quadro na tela. Aí, por exemplo, aí, na verdade, seria uma veia, né, Carol? Tá? E essa veia, ela tem uma válvula. O sistema venoso do ser humano tem essas válvulas, essas portinhas, tá vendo? Que o músculo contrai, o sangue volta para o coração dessa forma. O músculo contrai, espreme o sangue, a válvula abre e o sangue vai caminhando em direção ao lado direito do coração para ele ir para o pulmão, ser oxigenado e voltar para a circulação novamente. Entendi. Tá? O que acontece? Quando ocorre a formação de um coágulo, o sangue é líquido, né? Só que assim, é interessante isso. Todo mundo aqui já se cortou, já teve a oportunidade. O sangue é líquido, mas ele não é um líquido tipo água. Ele está mais para um óleo do que para água, né? Verdade. Então ele é um líquido que fica líquido por um equilíbrio instável. Tem várias situações que ele pode coagular e ficar duro, né? Ficar duro. Aí forma o quê? Tipo uma gelatina. Nessa fase que ele forma a gelatina, é que tem o risco maior de ele se soltar, porque o músculo continua espremendo e ele pode fragmentar e ir para o pulmão. Doutor, mas isso acontece assim, é algo fisiológico que pode acontecer do nada mesmo? Ou existe uma predisposição, ou existem alguns fatores? Na trombose venosa, 90%, olha que número enorme, 90% das tromboses são chamadas idiopáticas, não tem uma causa, ou a gente desconhece a causa, tá? Pode acontecer em pessoas jovens, tá? E 10% das tromboses tem uma causa, tá? Por exemplo, olha que coisa interessante. Às vezes você pega um paciente idoso, chega lá com uma dor na perna, você faz um Doppler e constata que tem um trombo. Sempre tem que investigar se ele não tem um câncer. É comum pacientes idosos com trombose venosa, a trombose ter sido ocasionada por um tumor do tubo digestivo, porque no câncer o sangue fica mais grosso, né? E o sangue já é viscoso. Se aumentar a concentração, se ele ficar mais viscoso, aí facilita ele coagular, né? E aí isso já dá uma indicação. Que você tem que investigar. E aí você procura e acha alguma coisa. E às vezes acha precocemente, que é tratado e o paciente evolui bem, né? E aí o quadro também da trombose. Aí trata a trombose como trombose, né? O tratamento outra coisa interessante, assim, muita gente acha que trombose é cirurgia. O tratamento da trombose venosa, ele é eminentemente clínico. O paciente toma uma medicação. Pode ser injetável e pode ser oral. Né? Tá aí. Vamos para o próximo, então. Primeiro é a dor. Já entendemos. Segundo sinal.
Então, esse é comum, Edema. né? Quem nunca inchou que está aqui, né? A maioria das pessoas, Sim, né? Faz sim. uma viagem, fica com os pés para baixo no avião Sempre. ou no carro e incha um pouco. Esse inchaço que incha os pés e que quando você viaja, ele não tem gravidade, tá? O problema do inchaço é quando é um inchaço importante que pega a perna. Tá. E é um inchaço súbito. Tá? Do nada. Do nada. Isso acontece em viagens também. A gente já teve a oportunidade de falar a famosa síndrome da classe econômica, essas viagens prolongadas que você vai espremidinho ali na poltrona, né? Olha, lá, aí tá a gente nota, vamos colocar Pode de voltar. novo a imagem. Tem que notar uma diferença mesmo, tem que ser numa perna só. Sempre assim, ó, por exemplo, essa paciente aí. Olha o lado direito, olha como a diferença de volume de um membro para o outro é uma coisa nítida. Se uma pessoa tiver esse quadro, ela tem que procurar um serviço médico. Tá. Porque tem que fazer diagnóstico, confirmar o diagnóstico. Como confirma o diagnóstico de trombose? É um exame de ultrassom. Certo. Um simples exame de ultrassom. Mas ela pode inchar assim e não ser nada, doutor? Pode inchar e não ser trombose. E não ser nada. Por isso que precisa fazer a confirmação diagnóstica. Tem que procurar. Se for trombose, por exemplo, sabe onde que pode acontecer esse mesmo inchaço aí, Carol? Em lesões musculares. Já ouviu falar da famosa síndrome da pedrada? Já ouviu? Sim. O pessoal fala tive uma contusão, a perna inchou. Na verdade, essa contusão é lesão muscular, tá? Que o músculo rompe um segmento do músculo e sangra, e aí dá esse inchaço. E o pior, se você tratar clinicamente uma ruptura muscular como trombose, você piora o quadro. Piora o quadro, porque sangrou, né? O tratamento da trombose é com anticoagulante. Puxa. Se você der anticoagulante num paciente que está com uma lesão muscular, ele pode evoluir para um quadro que chama síndrome compartimental. E vai ter que ser operado, abrir a musculatura, porque senão ele pode perder a perna. Nossa, doutor. Então, assim, o diagnóstico é o mais importante. Tem que procurar ajuda e fazer o diagnóstico correto. As pessoas terem a orientação que não é assim, tomar um remedinho. Esse tipo de quadro, esse inchaço importante, ela deve procurar. Se for lesão muscular, o ultrassom vai mostrar. Tá. Aí ela vai tratar clinicamente, anti-inflamatório, vai colocar gelo. Mas né? caso assim, eu acho essa pergunta interessante, por exemplo, às vezes a gente comentou aí até da viagem, né, do tempo do voo. A pessoa nota que tem aí um certo inchaço. Ela tem um tempo para aguardar que esse inchaço, enfim, não evolua e diminua? Normalmente, com algumas horas, você começou a caminhar... O que é normal. Por que é interessante isso? Quando a gente fica parado assim, Carol, que o músculo está relaxado, numa poltrona de avião ou de um ônibus, como que o sangue volta? Pela contração muscular. Se você fica parado, a força gravitacional, ela força a água que tem dentro do vaso, do sangue, a sair e formar o edema. O edema nada mais é do que uma água, chama líquido intersticial, que vai para o tecido intersticial, tá? E provoca esse inchaço. Então, se você inchou uma viagem, a hora que você começar a andar, que o músculo contrair, vai jogar o sangue de volta, essa água vai ser carreada pelos linfáticos e vai jogar para a circulação de novo. Agora, se você viajou, o pé está inchado, você está com dor, já se passaram 8, 10 horas e persiste, é melhor avaliar. Aí procura ajuda. Melhor avaliar. Temos um tempo breve para desinchar. Não muito tempo. Próximo sinal na tela. Dormência, né? Dormência. A dormência, ela indica um monte de coisa, né, doutor? É muito interessante. Nós atendemos muitas pessoas que procuram o angiologista por causa de dormência. E em 99,9% dos casos, dormência não tem absolutamente nada a ver com circulação. Dormência é um sintoma neurológico. Neurológico, sempre. Numa pessoa jovem como você, se você chegasse para mim com dormência no braço, eu acho que eu estou com falta de circulação. A gente sabe que não tem nada a ver com a circulação. Mas a gente faz aquele examezinho do Doppler, que eu já trouxe aqui, que é aquele Doppler de ondas contínuas, que é como se fosse o estetoscópio do vascular. Mas a gente sempre vai investigar, por exemplo, uma pessoa jovem como você, se tem túnel no braço, se tem túnel do carpo. Túnel do carpo é comum? Muito comum, né? Muito. Túnel do carpo é uma tendinite, né, Carol? É tipo uma tendinite. Eu tive pós-parto, né? Que você comprime o nervo mediano, né? E essa compressão gera formigamento. Se isso for mais acentuado, pode gerar diminuição de força. Sim. O pessoal vai pegar um copo e não consegue segurar, o copo cai. Em algum momento fica... Levanta a mão num ônibus, assim, começa a formigar a mão, né? Isso é um sintoma, um sinal comum. Ou coluna cervical.
Tá? Não é incomum a pessoa ter uma hérnia cervical ou ter uma compressão. Aí a gente orienta isso, né? Agora, não sei se chegou essa pergunta, mas eu acho que cabe aí no sinal da dormência. A tal da cãibra que as pessoas têm, e a gente, já que a gente está falando de circulação, e muitas vezes essa cãibra é na perna, ela pode acompanhar algum desses quadros? A cãibra pode estar relacionada com uma insuficiência venosa, tá? E pode não ter nada a ver com a circulação também. Tem a ver, por exemplo, você sabe que o déficit de potássio, que é um íon que a gente tem circulante, ele produz cãibra, cálcio. Se você tem baixa de cálcio, potássio, magnésio, esses elementos, você pode desenvolver cãibra. Então a gente investiga. Se o paciente chegou com cãibra, a gente faz o Doppler colorido para visualizar todo o sistema venoso profundo e pede alguns exames de sangue para ver se ele tem baixo, ou se o potássio dele é baixo. Às vezes é um paciente hipertenso que toma diurético. Você sabe que o diurético baixa o potássio. Por isso que quem toma diurético diariamente tem que chupar laranja, comer banana. Tem que ter a outra reposição. Ou mesmo tomar o potássio na forma de medicamento, né? E você sabe, antes de partir para o próximo sinal, uma vez eu tive a questão da cãibra na perna, mas estranha, porque ela não passou tão rápido, e uma vez numa pauta a gente, enfim, falou que ela dura até X tempo, então ela tem que passar rápido, e o negócio não passava. E eu, gente, mas eu não consigo mexer o pé, o que está acontecendo? Bom, fui descobrir que era uma lesãozinha na panturrilha. Lesão muscular. Que eu tinha dado uma forçadinha. Faz bastante exercício, né? Isso também pode acontecer. Pode acontecer, então, sim. Às vezes a gente se assusta com algumas coisas, mas pode estar relacionado a outros hábitos. A gente observa muito, assim, pessoas jovens que se exercitam, jogam futebol. Às vezes aconteceu, eu tive uma lesão muscular na panturrilha jogando tênis. Eu fui pegar uma bola mais baixa, senti uma dor súbita e não consegui mais pisar no chão. Uau! Era a panturrilha que tinha dado. O meu caso, o músculo separou, ele não seccionou a fibra, mas o músculo sóleo, ele separou do gastrocnêmio, 12 centímetros. Bastante, hein? Aí demorou só uns 3 meses para cicatrizar. Mas assim, isso acontece. E a maioria trata isso como se fosse uma contusão. Por isso que é importante, faz um ultrassom, confirma a lesão, porque senão essa pessoa fica 15 dias sem se exercitar, passou a dor, volta a se exercitar. E aí... Mas está com a lesão muscular, aí a lesão pode aumentar. Foi o que aconteceu comigo. Pode acontecer. Vamos para o próximo sinal, olha lá, na tela. Alteração na coloração da pele, esse também é algo importante. O que então pode acontecer? O que a gente tem que notar nessa mudança da cor da pele? O exemplo, assim, Carol, você tem vamos falar do comum, né? Você tem uma pessoa idosa, lá de 80 anos, que todo mundo que tem 80 anos tem placa de gordura no corpo todo, tem placa de ateroma. Não tem como ter 80 anos e não ter placa. Aí a pessoa tem placa na coronária, tem placa na carótida, tem placa nas artérias da perna. Por alguma razão, uma placa dessa se descolou, gerou um flap e o turbilhonamento coagulou o sangue. Ela pode ter a dor e ela pode começar a roxear os dedos do pé, chamada cianose. Se você tem uma pessoa idosa que o pezinho, olha, tá vendo ali, Carol, essa ilustração? Se você não fizer essa identificação da oclusão arterial e esse paciente não for para um procedimento para revascularizar o membro, ele pode evoluir para uma gangrena, tá? Tá vendo? Aí tem uma arteriografia, tá vendo que tem a setinha, mostra que a luz da artéria, ela tá bem diminuída. Então, isso é importante, você identificar. Dá pra ver mesmo ali, Você tem que identificar isso. E como você identifica isso? O médico, ele olha e vê que está com uma insuficiência arterial, o paciente está com dor, palpa o pulso, não tem pulso, tem que ir para o hospital, fazer o Doppler, identificar a lesão. Dependendo do tipo de lesão, ele tem que ser revascularizado. Antigamente, que eu peguei essa época, a gente fazia pontes de safena na perna, tá? Hoje você pode tratar essas lesões através de angioplastia, por um catéter que coloca na virilha, vai até a lesão, faz uma angioplastia, depois põe um stent. Põe o stent. Eu ia te perguntar. Não é só stent no coração. No coração. Hoje põe em vários lugares do corpo, né? A gente estava comentando outro dia, conversando, não sei quem falou, não sei quem colocou 7 stents. A gente falou, nossa, é possível? 7? Sim, pode colocar, não no mesmo lugar, ou em vários lugares. Coloca, por exemplo, às vezes o paciente fez um paciente que tem uma arteriopatia severa, ocluiu a artéria femoral. Vai lá,
com o catéter, faz angioplastia, abre a artéria e vai colocando estente. Às vezes tem que colocar 1, 2, 3. Entendi. Colocar mais. Então, é possível. É possível. É possível. Tá aí. Beijo, querido. Tudo de bom pra você. Boas férias, viu? Beijo. Tava me esperando então, pra dar um beijo. São sinais, né, adoro. Carol? Beijo. Que estão presentes no dia a dia das pessoas, isso, né? Eu acho que esse lance até da coloração que chama atenção, a gente está falando aí de algo significativo e que realmente é fácil de perceber e que não é uma coisa comum. Mas essa mudança na coloração pode acontecer em outra parte do corpo, tipo aquele lance que a gente já comentou aqui outras vezes, que pode chegar a pergunta relacionada a isso. Aqueles roxos que aparecem... Os hematomas? Sem termos batidas, doutor. Não tem relação com esse isso, quadro. Mas assim, isso é uma coisa muito comum, Carol. A gente vê muitos pacientes que formam grandes hematomas, tá? Pessoas jovens, tá? E esses pacientes têm que ser investigados a parte de coagulação, tá? A maioria, a coagulação está normal, tá? E agora eu vou lembrar, você é jovem, você não vai se recordar, mas os antigos falavam que esses hematomas eram manchas de nervoso. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi. Mancha de nervoso? Hoje a gente pode dizer manchas de estresse. Quem tem mais de 50 anos já ouviu essa expressão. Mancha de nervoso. E olha como a sabedoria popular é real. Tem a ver mesmo, né? Quando você está estressada, você está tensa, você libera mais adrenalina no seu sangue. A adrenalina é um hormônio que ele faz o que com o vaso? Ele fecha. Então ele fecha abruptamente o vaso e pode romper o vaso e formar um hematoma. Então se a pessoa está passando por uma situação de estresse, ela pode formar hematomas. Pode aparecer até no olho, né? Já viu gente que aparece do nada, parece tomar um soco no olho? Nossa, doutora, eles aparecem uns, eu falo, gente, mas não bati, de onde veio? Pode estar relacionado com o estresse. Uma parte emocional. E o tratamento é clínico. A vitamina C, ela aumenta a resistência capilar. Então, se você aumenta a ingesta de vitamina C, você pode estabilizar essa ruptura, né? Se você não tiver doença da coagulação. Da coagulação, perfeito. Se não pode atrapalhar. Tem que fazer diagnóstico, né? Medicina, Carol, é uma coisa assim, não tem milagre, né? Você tem que, passo a passo, você tem um sintoma, você trata o sintoma. Se você não melhorar, talvez seja algo a mais do que sem dúvida aquilo. E outra, né, doutora, a gente fala aqui muito, e, gente, é verdade, o que tem diagnóstico tem o tratamento. Quando você não encontra e aquilo acontece, que é o grande problema. Trata de maneira sintomática. Sintomática, exatamente. E muitas vezes está ligada a essa parte emocional, a questões aí pessoais e momentâneas que vocês levam em consideração também. Então, de tudo um pouco. Agora a gente já tem mais um sinal, né? O último sinal, então, e depois a gente vai para umas dicas. Fadiga, pois como que a gente interpreta a fadiga? Então, eu interpreto isso nos meus pacientes assim, o paciente fala assim, doutor, eu andava 2 quilômetros, agora eu estou andando 500 metros, começa a me dar um cansaço nas pernas. Será que eu estou sem condicionamento físico? Pode estar relacionado com baixo condicionamento? Pode. Mas pode ser algo na circulação? Também pode, tá? Por exemplo, se o paciente tem uma arteriopatia, uma diminuição da luz das artérias da perna, quando ele está em repouso, não dá sintoma. Quando ele começa a andar, o músculo precisa de mais oxigênio do que no repouso. Entendi. Aí o que acontece? A lesão não deixa o sangue levar o oxigênio. Aí começa a produzir oxigênio por uma via chamada anaeróbia, que produz ácido lático. E aí começa a ter aquelas dores que a gente chama de claudicação, né? Pessoas que a partir de uma distância começam a ter um desconforto na panturrilha. Parou, o desconforto desaparece. Voltou a andar, quando chegar naquela distância, volta. Isso é um sinal que existe um déficit de circulação na perna. Então ele tem que ser investigado e tratado, né? Vamos então para umas diquinhas do que é bacana e do que não é bacana. Algumas coisas, claro, a gente até sabe, mas a gente ainda fica assim, será mesmo que faz tão mal? Vamos descobrir. Na tela primeiro, olha lá. Isso aí não precisa nem dizer, né, doutor? Esse aí, ó... péssimo, né? Péssimo, né? Inclusive para circulação, né? Tudo, né? Tudo. Sedentarismo. Sedentarismo. Sedentarismo, assim, as pessoas jovens, elas não sentem tanto a necessidade, né? Mas, assim, na medida que você passa dos 40, aí que fica mais importante, né? Você se exercitar. Não, né? E a própria obesidade, consumo de bebidas alcoólicas... Bebida alcoólica, você sabe, moderadamente, o vinho, tem estudos que fazem até, ou protegem até um pouco a circulação. Mas né?
segura nesse do dormir pouco, Glaucio. Eu acho importante a gente fazer algumas colocações, mas sempre quando a gente está falando, como a gente está no ar ao vivo e tal, e é muita gente que assiste, como a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm a orientação de que se for beber, como fazer isso, é melhor dizer que é péssimo. Não é, doutor? Você concorda comigo? Se a pessoa não tiver essa consciência... Exatamente. Né? E a orientação e etc. é melhor dizer, porque fazer sem orientação não vai ser legal. E vai levar vários tipos de problema, né? Não é só dormir pouco. Dormir pouco também. Interfere, né? A gente tem uma necessidade básica, né? De descanso. E isso varia de pessoa para pessoa, né, Carol? Tem gente que fica bem dormindo. Tem gente que dorme 5 horas e consegue trabalhar, consegue ser produtivo. Outras pessoas, se dormirem menos de 8 horas, fica imprestável no outro dia, né? Com certeza. Olha lá. Agora, aí a gente deu, assim, do que não fazer. Mas tem coisa que também ajuda muito, né? Olha lá. Vamos ver o que pode ser bem bacana para te afastar desses sinais aí. Isso é. Olha lá que delícia. Então, consumir alimentos ricos em fibras. Eu já vi várias vezes vocês falando aqui, quanto mais colorido o prato, melhor, né? Mais saudável, né? Então, usar roupas confortáveis, isso também é interessante para a circulação? Tem assim, se você usa... As mulheres gostam muito de moldar o corpo com calça jeans, né? Quando isso é excessivo, isso pode dificultar, Carol, para você entender, a drenagem linfática. O ser humano tem 3 circulações, arterial, venosa e linfática. Que é microscópica. Então, a compressão excessiva da calça jeans pode dificultar a drenagem linfática e pode produzir inchaço e pode produzir sintomas, né? Formigamento, por causa da compressão, que vai comprimindo nervos sensitivos também. Então tem que tomar cuidado. Tomar um certo cuidado. Próximo, olha lá. Quando a gente está falando de... mantenha-se hidratado. Esse é fundamental, né? Muito importante. Principalmente agora que vai começando a esfriar, galera esquece de tomar água, né? Massagens. As massagens, eu tinha deixado essa pergunta. É bacana, doutor? Eu acho muito interessante, Carol. Nos meus pacientes que têm edema, principalmente edema linfático, no tratamento com medicamento para melhorar o retorno, a gente sempre inclui a drenagem linfática. Você já deve ter ouvido falar, talvez até já tenha feito. Existe 2 tipos de drenagem, né? Existe uma drenagem modeladora, que com esteticista, mais estética. Existe a drenagem vascular, onde você trabalha para melhorar o retorno linfático da perna. Isso acaba ajudando bastante. Isso é feito por fisioterapeutas, normalmente. De maneira ideal, né? E ajuda muito, Carol, muito. Complementar, então, ao tratamento. Complementar ao tratamento medicamentoso, compressão elástica. Quem tem inchaço linfático, edema linfático, medicação para melhorar o retorno venoso linfático, compressão elástica, que é a meia elástica, e drenagem linfática. E atividade física, manter o peso. Alimentação correta. Vai uma listinha aí, né, doutor? Vamos às perguntinhas do público, então. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Vilma. Um beijo pra você. Fiz 2 cirurgias de varizes. Ter câimbras ao deitar é um sinal de problema vascular. Tenho certeza que eu falar, né? Muito sempre essa hora, né, Vilma? É sempre a hora que a gente deita. Impressionante. Ou no meio da noite. Quando a gente avalia um paciente com insuficiência venosa, é comum ele relatar que durante o dia ele passa bem, porque ele anda e o músculo contrai e esvazia. Quando ele para, que ele repousa, aí o sangue fica acumulado. Aí ele começa a ter o desconforto. Ter cãibra, não ter posição para pernas. Já ouviu falar de síndrome das pernas inquietas? Você já ouviu falar disso? Essa não. Não? Isso é comum, isso já é estudado também. Olha pessoas que vão dormir e não tem posição para perna. Fica mexendo toda hora. O desconforto na perna, o peso, o cansaço. E são pacientes que têm insuficiência venosa. Se eles tratarem, eles vão melhorar o retorno venoso e linfático, vai diminuir as câimbras e vai diminuir o desconforto, o peso, o cansaço das pernas, né? Tá aí. Boa resposta. Mais uma na tela. Pode ter relação. Obrigada, Maiara. Um beijo para você. Formigamento nas pernas e pés, assim como dormência nessa mesma região, são sintomas graves de má circulação. Há como prevenir, então, como prevenir com a alimentação? A alimentação está diretamente ligada em que momento, doutor? Por exemplo, sim, a gente já acabou de falar, dormência, em 99% dos casos, não é sintoma vascular. Por exemplo, uma pessoa jovem como ela, se tem dormência,
eu investigaria a coluna lombar. Hérnia de disco é algo frequente? Quantas pessoas você conhece que tem hérnia de disco? É verdade, muita gente, olha só. Pessoas fazem exercício sem orientação, né? Pega muito peso, faz agachamento com peso, sem manter a coluna ereta, isso vai comprimindo, vai desgastando e vai comprimindo o disco vertebral e pode desenvolver compressão de nervo, que começa a dar sintomas, né? Entendi. E a alimentação, assim, na nossa área, a alimentação ela está relacionada diretamente com a doença arterial. Tá? Não tem tanta influência na doença venosa, mas na doença arterial tem. Porque se você tem uma aterosclerose precoce e você faz uma ingestão, você come muita gordura, carne gordurosa e tal, isso vai acelerar a deposição de gordura na placa e vai piorar a placa. Então é importante. O bom senso também da alimentação, não que a gente até está num momento aqui, quando eu falo bom senso, de assim, a pessoa às vezes recebe alguns diagnósticos e tem a sensação que não vai ter mais vida. A pessoa fala assim, né, não tenho mais vida, não posso fazer mais nada, então. E não é bem assim. Não. Pode de vez em quando, né, dar uma escapadinha. Assim, vamos ver um exemplo prático. Se você tem colesterol muito alto, você tem que fazer dieta, além de tomar medicação. Mas se você vai numa festa, você pode sair da dieta? Claro que pode. Sim, né? Desde que no dia seguinte você volte, né? A sua rotina é com a dieta, mas quando você vai numa festa, vai com a família numa churrascaria, você pode se alimentar normalmente. Momento prazer também. Mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Lilian, um beijo pra você. Em relação à trombose, as meias de compressão seriam um tratamento? Faz parte do tratamento, né? Teve trombose venosa, tem que usar meia. Mas é só a meia? Não, tem que tomar medicação. Para quem você recomenda o uso da meia, ainda que a pessoa não tenha tido um diagnóstico? Pacientes que têm sintoma, tá? Por exemplo, o paciente não tem trombose, mas é uma pessoa que trabalha em pé e durante o dia ela sente a perna pesada, cansada, um pouco inchada. Você faz o Doppler, não tem, as afinas são normais, as veias profundas são normais, mas ela tem sintoma, ela tem indicação de meia. O que indica meia, tem paciente que quer usar meia para prevenir vasinho. Eu vou usar meia para prevenir vazio. Não. Previne? Não. A meia tem indicação para sintoma. Se sente dor, se incha. Então, tem aí também as indicações, mesmo que a pessoa não tenha tido ainda um diagnóstico. Deixa eu só te mostrar uma coisa interessante, rapidinho. Que isso, doutor? Esse aqui é um aparelhinho que hoje a gente usa para avaliar as veias. Será que ele consegue ver? Ai, que legal! Você está vendo? Eu estou vendo os vasos, as veias por baixo da minha face palmar, né? Ai, deixa eu ver. Entendeu? Pode ver, claro. Assim? Vamos colocar aqui, deixa eu pegar mais de pertinho. Esse é aquele, porque eu já vi um grande. Exatamente, é o mesmo. É o mesmo? Nossa, só que aquele lá, ele é mais. Esse aqui a gente avalia no consultório, né? Então, porque o grande eu já vi que facilita. Para punção, né? E para tirar sangue, para facilitar algumas pessoas na hora de pegar a veia, ó. Ele tem uma posição que, olha lá, ele vê. Isso serve para puncionar, né? Essa minha é poderosa, hein? Tá gorda. Essa aí é fácil para tirar sangue, hein, Carol? Essa aqui nossa, as enfermeiras adoram. Né? Essa aqui eu sempre já vou, é sempre nesse braço, que a outra nem tanto, ó, veja. Que engraçado, né? Olha, doutor, você é demais, é sempre muito bacana tê-lo aqui, Carol. Porque a gente pode passear por outras informações, outros universos. E o Dr. Bessa é assim, gente, é médico mesmo, assim, esclarecedor e que fala a verdade. Né? É melhor assim. Aí as pessoas ficam atentas, ficam alertas. Espero que ajude, né? As pessoas que estão em casa, que possam... E assistindo aqui, às vezes fala assim, opa, eu vou procurar ajuda, eu vou no médico, pelo menos para me tranquilizar. Melhor assim. É isso aí, Carol. Obrigada mais uma vez, Dr. Carlos Bessa, ele que é cirurgião vascular. Para encontrar o trabalho dele, se você colocar no Facebook, Doutor Abreviado Carlos Bessa, você já encontra tudo. Doutor Abreviado Carlos Bessa. Obrigada. Um prazer. Um beijo para você. Tchau. Até a próxima. Até mais.